Olá, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nesta manhã de hoje. A Bíblia diz que o cristão, ele não vive por vista, e sim por fé. Eu estava meditando o louvor da Ludmila Feber, que diz, tem um louvor que fala, nunca pare de lutar. E mesmo assim é a nossa vida, né? Nós temos que lutar sempre. Constantemente estamos em uma luta, né? Ela não acaba. Essa luta é incessante. E vendo a palavra de Deus, eu vi que o povo de Deus também no passado, eles tinham sempre uma batalha para estar lutando. Porque a circunstância, muitas vezes, nos leva a distanciar da presença de Deus, nos distanciar dos caminhos do Senhor. E quando o homem se distancia da presença de Deus, ele começa a tomar decisões, né, por si próprio, e todas as decisões do homem sem a presença de Deus nos leva a pecar. E aqui no Juízes capítulo 6, diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subia, e punha-se contra ele em campo, e destruía os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com os seus gados e tendas. Vinha com o gafanhoto em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Então, aqui nós vemos que, nesta época, né, os midianitas, o próprio Deus entregaram Israel nas mãos dos midianitas. Por quê? Porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o que eles fizeram de tão grave assim para Deus entregar na mão dos inimigos? Eles se afastaram da presença de Deus. Deixaram de adorar o Deus de Israel, Deus vivo, Deus verdadeiro, para adorar Baal, deuses feitos por mão de homens, Deus de prata, de pedra. Por isso, Deus havia também esquecido desse povo. Não que Deus esqueceu, mas Deus o abandonou e puniu esse povo, entregando na mão dos midianitas, de forma que Israel andava medroso, assustado, porque Israel plantava, mas não colhia, porque na hora da colheita, quem vinha eram os midianitas, que vinha e destruía toda a plantação, de modo que os filhos de Israel, eles escondiam seus mantimentos nas covas, nas montanhas, nas cavernas. Eles viviam um povo medroso, escondendo-se dos seus inimigos. Tanto que, quando Deus ele aparece para Gideão, ele estava malhando trigo no lagar.
e sabemos que o lagar não é o lugar próprio para malhar o trigo, e sim pisar as uvas. Mas ali estava no lagar Gideão malhando o trigo, porque ele estava se disfarçando, se escondendo dos midianitas. E quando um anjo aparece a Gideão, que era o anjo de Deus, e aqui no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu vejo aqui como Deus é lindo, é maravilhoso, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe quando nós temos medo, né? E Gideão, ele estava debaixo do carvalho, que era ali as terras de Ofra, que pertencia ao seu pai Joás, né? E eu acho interessante, né, que o anjo diz a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu acho interessante, né, porque Deus, em meio às batalhas, Deus ele sempre está presente, e Deus ele sempre escolhe alguém que esteja disposto a pagar o preço para derrotar os seus inimigos. E aqui Deus escolheu Gideão, da menor tribo, né, de uma família pobre, que ele mesmo diz que a tribo dele era a menor, era a família pobre, mas Deus escolheu. Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, né? Deus escolhe aqueles que não têm chance alguma de vencer. Para quê? Para que Deus possa investir e vencer, lutar para vencer com o menor número possível. E quando Deus aparece a Gideão, que escolhe a Gideão e fala para Gideão: e nessa tua força, que ele iria livrar Israel das mãos dos midianitas, Gideão ele se preocupa, porque ele era o menor, a tribo dele era a menor, eles não tinham posse alguma, era uma família humilde, mas Deus escolheu, achou graça, porque Deus diz para Gideão juntar o povo, de forma que Gideão juntou 32.000. Mas Deus levou à prova esses 32.000 homens, qual foram separados. Na primeira prova, voltaram 22.000. Então ficou 10.000 homens, mas ainda era muita gente. Deus queria mostrar o seu poder no meio de Israel, e para que todos saibam que foi Deus quem deu a vitória, foi Deus que lutou pelo seu povo, mesmo aquele povo com seu coração endurecido. Mas a primeira coisa que Gideão fez foi derrubar os altares. O altar de Baal, foi cortar o bosque, pegar o boi do seu pai e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Então, amados, o que Deus ele nunca desampara o seu povo. Deus nunca deixa o seu povo lutar só. Deus sempre prepara meios, cria situações para dar vitória aos seus escolhidos. E quando falamos de escolhido, o escolhido não quer dizer que Deus nos escolheu, que nós não vamos ter momentos difíceis na nossa vida. Isso não quer dizer que nós não vamos ter que lutar pelos nossos objetivos, pela nossa vitória. Não, Deus ele nos escolheu entre milhares. Deus nos escolheu, mas Jesus ele mesmo diz que nesse mundo teríamos aflições,
Ele diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Então, eu entendo que Jesus, Deus, ele nos escolhe entre milhares para fazer uma obra, como escolheu Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas. Talvez também, quem sabe, você está questionando: Deus, se eu sou escolhida do Senhor, por que eu estou passando por essa aflição? Por que eu estou passando por esse momento tão difícil na minha vida? Que eu olho de um lado e de outro e não encontro saída para os meus problemas. Ei, Jesus, ele não disse que nós não iria passar por aflições. Jesus, ele não disse que nós iria ter uma vida de bonança, de que tudo seria fácil na nossa vida. Não, mas ele garantiu que nós seremos vencedores, porque ele já venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, o resto é conosco. Nós temos que lutar como Gideão lutou. Então, Deus determinou na vida de Gideão que ele iria livrar Israel das mãos dos midianitas. Gideão, ele disse: ai, Senhor meu Deus, a minha tribo é a menor, eu sou o menor na casa de meu pai. Mas Deus, ele capacita o menor. Deus, ele não chama aquele que é grande. Lembra de Davi, que Deus escolheu Davi, o menor da casa do seu pai? Deus escolheu Davi, o mais franzino de todos na casa do seu pai. Foi como Deus quis usar Davi para derrotar o Golias, que afrontava o povo do Senhor. Então, amados, pode ser os midianitas, pode ser o Golias que esteja te afrontando nesse dia de hoje. Uma coisa é certa: Gideão primeiro derrubou o altar, os bosques que foram levantados em adoração a Baal, aos deuses de pedra, deuses feitos por mão de homens. E quando Gideão destruiu os altares, cortou o bosque, tudo isso o Gideão fez à noite, porque durante o dia talvez ele seria impedido de fazer tamanha obra desta forma. Porque Gideão também temia que que ele sofresse represária por causa dessa atitude. Mas Gideão, ele estava certo de que foi o anjo do Senhor que apresentou para ele, foi o anjo do Senhor que falou com ele, porque quando o anjo apareceu a Gideão debaixo do carvalho, que o anjo fala com Gideão, Gideão diz para ele: espera aí que eu vou ali, vou preparar um alimento, vou preparar algo e trazer para você. E ele disse: sim, eu espero. E Gideão foi e entrou. Gideão pegou uma carne na panela, trouxe um caldo, trouxe mais uma farinha e entregou-se ao anjo. O anjo diz: coloca naquela pedra, separa, põe as carnes na pedra, a farinha e põe o caldo. E quando Gideão prepara tudo na penha, conforme o anjo havia ordenado, o anjo estendeu seu cetro e tocou na carne. Então o fogo subiu da penha e o consumiu aquele holocausto. Então Gideão entendeu que ele viu o anjo do Senhor face a face. Então Gideão, ele sabia que foi o anjo do Senhor que se apresentou e que falava com ele para que ele salvasse Israel das mãos dos midianitas. Então Gideão preparou tudo durante a noite, enquanto todos dormiam. Gideão preparou tudo, destruiu o altar, quebrou os ídolos, levantou um altar a Deus e ofereceu ao Senhor um sacrifício. Amados, muitas vezes é necessário na nossa vida também nós quebrar alguns altares nas nossas vidas. Muitas vezes dentro do nosso coração nós levantamos, nós erguemos alguns altares dentro de nós que não agrada a Deus. Muitas vezes nós levantamos algum altar, um altar chamado soberba, um altar chamado eu posso, um altar dizendo que eu não preciso de ninguém.
E muitas vezes esse altar tem que ser quebrado, o altar do orgulho, o altar da soberba, para que Deus ele possa trabalhar na nossa vida. Nós temos que derrubar alguns altares e construir outro altar. E ali naquele local, quando Deus aparece a Gideão, Gideão coloca uma pedra e levanta ali um altar e dá o nome de Deus é paz. E é esse Deus de paz que nós precisamos erguer um altar em nome desse Deus de paz dentro de nós, porque quando nós erguemos este altar chamado Deus é paz na nossa vida, amados, pode vir os midianitas, pode vir o adversário que vier, porque o altar está erguido, Deus de paz na nossa vida, e nós venceremos todas as afrontas do inimigo. E nunca pare de lutar. Nunca para de lutar. E como Deus fala com Gideão para juntar os homens, que Gideão junta 32.000, na primeira prova voltaram-se 22.000, ficaram 10.000. Mas ainda era muita gente para lutar, para Deus dar a vitória. Deus queria provar para o seu povo que com 10.000 ainda era muita gente que iria lutar e iria dizer: nós lutemos e vencemos com força do nosso braço. E Deus, ele queria mostrar o seu poder. Aí então Deus faz que aquele povo, que Gideão leve aquele povo à prova. Então voltaram, de sorte que ficaram 300 homens para lutar com os midianitas, que era tanto, como diz a palavra, que era tantos como gafanhoto na face da terra. Então, Gideão, Deus dá estratégia para Gideão, e Gideão não precisou lutar com armas, somente com grito, com grito, Deus deu vitória para aquele povo com tochas de fogos. E, enfim, os midianitas fugiram da presença do povo do Senhor. E apenas Deus usou 300 homens, para que pudesse vencer a batalha. Então, talvez você está contando com a multidão de pessoas. Não se iluda com multidões de pessoas, porque multidões de pessoas não quer dizer que você é forte. Não quer dizer que você vai vencer a batalha com multidões de pessoas. Que aceite aquele que Deus escolheu para estar junto com você, que seja 2 ou 3, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3, em nome do Senhor ele estará presente. Então, amados, não se iluda com multidões de pessoas. Não se iluda, não te alegre por multidões, mas te alegre em saber que o Senhor está contigo e que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Tenha um bom ânimo e vença no nome do Senhor Jesus, porque Deus ele já venceu por você, por nós, por todos. Amém? Fiquem com esta palavra.